Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 4, Combater o Bom Combate. Autores, Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 2, Completar a Carreira e Guardar a Fé. Sexta-feira. Ler com oração Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Guardar a fé com boa consciência. Concluindo o assunto de ontem, Paulo nos apresenta em Atos 20 o seu entendimento do que é a carreira que ele estava correndo. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Versículo 24. Para o apóstolo, correr a carreira era cumprir o ministério que recebera do Senhor Jesus, era pregar o Evangelho. Nós também precisamos ser como Paulo, ter clareza do ministério que recebemos do Senhor Jesus. Você precisa ir diante do Senhor para Ele lhe confirmar. Essa é a nossa carreira. Todos nós recebemos um ministério da parte de Deus e devemos ter o desejo de progredir e desenvolver esse ministério. Jesus nos comissionou a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ordenou. Mateus 28, do 19 ao 20. Paulo passou essa mesma comissão a Timóteo, mostrando-lhe que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cumprir essa comissão é completar nossa carreira. Nossa carreira é composta de muitos aspectos, entre os quais está a pregação do Evangelho, o serviço ao Senhor e o cuidado para com nossa família para levá-la ao reino. Combatamos o bom combate, completemos a carreira, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que facilmente nos enreda, correndo com perseverança a carreira que está diante de nós, olhando firmemente para Jesus. Vejamos agora o último item: guardar a fé. A fé é o conteúdo da economia de Deus, de tudo o que Deus é e de tudo o que Ele fez. Essas são as riquezas divinas de seu plano para nós. A fé é o conteúdo do Evangelho completo, com todas as riquezas divinas, de acordo com o plano que Deus preparou para nós no Novo Testamento. A fé é objetiva, fora de nós. Mas à medida que contatamos a palavra, a fé é infundida em nosso interior e se torna subjetiva. Não podemos permitir que nada atrapalhe esse processo virtuoso. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para admoestar certas pessoas a que não ministrassem ensinamentos diferentes, nem se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim que promovem discussões, contendas, argumentações, brigas, mas não promovem a economia de Deus na fé. Esses versículos nos mostram que Deus quer depositar a sua economia, a fé objetiva, em nossa fé subjetiva. Mas os ensinamentos diferentes e as fábulas e genealogias sem fim impedem que a economia de Deus alcance nossa fé. Para guardar a fé, precisamos manter uma boa consciência. Caso contrário, naufragaremos na fé. Quando um barco afunda, toda a carga se perde. Se não mantivermos boa consciência, naufragaremos na fé, perderemos tudo o que Deus depositou em nós.
O versículo a seguir nos mostra como guardar a fé. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Alimentar-se da palavra da fé é torná-la parte de nosso ser, de forma que a palavra esteja presente em todo o nosso ser, tornando-se nossa constituição. Essa é a melhor maneira de guardar a fé. Paulo nos alerta sobre itens que nos levam a nos desviar da fé: o amor ao dinheiro, os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Essa é uma grande advertência. Precisamos tomar cuidado para que jamais nos desviemos da fé. No final dos tempos, haverá aqueles que não guardarão a fé. 1 Timóteo 4, versículo 1, parte A, diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé é abandonar a fé, é desviar-se dela. Que o Senhor nos guarde para que jamais nos desviemos da fé. O inimigo quer nos tirar a fé, nos levar a nos desviar da fé. Por isso precisamos combater o bom combate da fé. Para preservá-la, queremos ser aqueles que guardam a fé. Pergunta de hoje: como podemos guardar a fé a fim de não nos desviar da economia de Deus? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.